tempo todo para nós. Agora é o momento de adorar aquele que criou o céu, que criou você, que me criou, que deu a palavra. Aleluia, glória a Ele. A Ele seja glória, a Ele seja louvor, a Ele todo respeito, toda admiração, toda adoração seja a Ele. Aleluia, porque a palavra de Deus, não a do homem é mentirosa, a do homem não se sustenta, a do homem não permanece, vai junto com ele para a sepultura, mas a do Senhor é viva. A palavra dele é quem produz, a palavra dele é a mensagem que produz aquilo pela qual ele enviou. Toda palavra, disse ele, que sai da minha boca, não torna vazia para mim. Olha que a palavra dele tem propósito, olha que a palavra dele tem direção, olha que a palavra dele, ele se responsabiliza por ela. Então, toda palavra que sai da boca de Deus é para produzir algo de bom. Louvado seja Deus. Quando ele pronuncia no capítulo 1 de Gênesis, ele começa a dizer: produza, seja criados, seja formados. E logo aconteceu. Não existia, não havia matéria, não havia, irmãos, a origem, mas a sua palavra trouxe a origem daquilo que não existia, porque a palavra dele é eficaz. Eficaz é uma palavra que funciona, é uma palavra que ele diz na sua mensagem aos seus discípulos: vocês vão e pregue a minha palavra. Quando esta palavra é pregada, ela gera fé nos corações. Lá em Hebreus também diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto menos preguemos, menos as pessoas creem. Quanto mais pregamos, mais pessoas passam a acreditar, pois esta mensagem é viva. Se fosse uma palavra morta, podia falar quantas vezes fosse, podíamos cansar de pregar. Mas, irmãos, o poder da palavra é aterradora contra o inferno. Aleluia! Pois é a palavra poderosa de Deus, do grande Senhor. Sua palavra não torna atrás, sua palavra não tem equívoco. Falou Deus, logo acontece. Por isso que é bom confiar nele. Aleluia! A palavra dele é viva. É viva. Você crê? Você crê que a palavra dele é viva? Aleluia! Que ela produz em você esperança, que ela produz em você vida, que ela produz em você paciência, que ela produz em você, irmãos, como diz a própria palavra, uma fé capaz de você não ficar diante das barreiras. Alguém fica, mas você não, porque você crê na palavra viva. Alguém diz é impossível, mas você crê. Aleluia! Quando aquela mulher sai para ir ao encontro de Jesus, ela diz: tenho ouvido que ele cura, a palavra é dele. Eita, como é bom crer, como é bom crer nele. Oh Deus maravilhoso, eu tenho ouvido que ele pode fazer algo, eu tenho ouvido e por isso estou crendo que ele pode me ajudar. Foi até ele, e quando ela creu, ela mesma propôs no seu coração: eu não preciso conversar com ele, ele não precisa dirigir a minha palavra, porque eu já creio, eu só quero tocar. Aleluia, eu só quero tocar. E quando ela toca, o milagre acontece. Irmãos, quando nós cremos nesta palavra viva, eita, esta palavra é o verbo. Lá em João diz, ele é o verbo vivo de Deus, que encarnou-se como homem, veio à terra, aleluia, tornou-se homem, foi crucificado naquela cruz por nós. Morreu, foi colocado em a sepultura lá nova, mas só que o verbo vivo, a palavra viva, porque a palavra não morre. Aleluia, Jesus como homem morreu, mas a palavra não morre. A palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra ela funciona. Aleluia. E como diz que no terceiro dia o verbo vivo de Deus voltou, aleluia, tornou, aleluia, porque ninguém pode matar a palavra. Aleluia, a palavra é viva, ela permanece viva, por isso que ela toca nos corações, por isso que ela produz fé, por isso que quem ouve acredita, ainda que as evidências dizem o contrário.
Como crer naquilo que eu não estou vendo? Como crer naquilo que ficou lá há 2000 anos atrás? Mas o Espírito de Deus, que é o penhor maior da igreja, que está com a igreja para consolá-la, para ajudá-la, para levar ao encontro de Deus as nossas orações, Ele vai lá em nós e move dentro de nós. O Espírito move e diz para nós: é a verdade, e nós cremos. Nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus, e Ele vai dizendo: é a verdade, creia. E aí nós cremos, e aí quando cremos o milagre acontece, e aí quando cremos, irmãos, acontece algo do céu, porque é a palavra viva de Deus. Viva, não é morta. Como falei, a palavra dos homens que falaram no seu discurso enquanto vivo valia alguma coisa quando estava vivo. Depois que morreu, cadê? Ficou aonde? Nos livros históricos somente. Não tem mais apreço. Quem lê não tem mais aquele sentimento. Mas está aqui uma palavra viva de Deus. Está aqui uma mensagem escrita há muitos anos atrás. Sabe por que você sente? Porque ela é viva. Sabe o que eu estou sentindo agora? Porque a palavra é viva. Porque Ele é vivo. Decalar sobre, né, Pai? Se não fosse, não sentíamos nada. Se não fosse, não haveria motivo de estarmos aqui. Mas como a palavra é viva e o nosso Deus é vivo, nós sentimos a sua presença. O seu Espírito mover em nós. Quando a porta do coração está aberta, quando a sala da adoração se encontra pronta, aí Ele entra e a alegria vem. Aí Ele entra e recebe o sacrifício. Quando está pronto para recebê-lo, aí Ele entra e faz morada, e nós sentimos a glória, nós sentimos o poder da palavra trabalhando em nós. A palavra de Deus diz, eu acredito. A palavra de Deus diz, Jesus prometeu e eu acredito. Então nós passamos a confiar no que Ele falou. É eficaz. Aleluia. Sabe por que o diabo não quer que preguemos? Porque a palavra é viva. Sabe por que o diabo não quer que a igreja saia evangelizando, fale de Jesus, pregue sobre Jesus? Porque a palavra é eficaz. Eficaz. Aleluia. Você ouve, aí você crê. Aí aquilo que você está pedindo, esperando, você creu na palavra. Eu lembro-me que eu estava pedindo a Deus água. Problema de pressão gravíssimo eu sentia. Em São Paulo, tomava 2 remédios por dia, a comida sempre sem sal. E um dia, numa quinta-feira, lá veio a pregação da palavra. Louvado seja Deus, aonde Deus falava. Parece que o Êxodo 23, 26 ou é número 23, 26. É uma coisa assim, que agora me foge a memória. O Senhor dizia, eu acreditei na palavra, que é viva. Não está no passado, sou eu, disse Deus, que abençoo vossa água e o vosso pão, e que tiro do meio de vós as enfermidades. Parecia que só estava falando comigo aquela palavra. Porque naquele momento a fé, ela foi escancarada. O meu coração se abriu e a mensagem entrou. E quando foi pela madrugada, mediante a mensagem, a palavra viva e eficaz, eita, que vai e funciona, que entra pelo ouvido e vai no coração e no íntimo, como já foi falado hoje, do intimo da alma, que é lá no interior secreto. A palavra, ela é como uma espada afiada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Aí, irmãos, eu acreditei. Quando foi pela madrugada, eu me senti mal demais. Parecia que era o final já. Aí eu fui me ajoelhar para orar, sem ter forças para nada. Uma coisa muito ruim sobre o meu corpo. Aí eu disse, veio na memória, eu acreditei no que eu ouvi ontem na palavra, que é o Senhor que abençoa a água e o nosso pão, e que tira, varre, põe para longe as enfermidades do teu povo. Eu creio que tu falou, é a tua palavra. Irmãos, quando eu falo isso sem força, uma luz muito forte vem do céu. E quando eu olho, eu não aguento ver aquela luz que era muito forte. E veio como uma tela. Colocava ali naquela luz e eu ficava olhando aquela luz sobre aquela tela. E ela vinha caiu sobre a minha cabeça, passou por dentro do meu corpo e saiu pelos meus pés. Aleluia. Desde aquele dia estou aqui, irmãos. Nunca mais senti problema algum de pressão, porque quem fez foi Ele, mediante a fé que tive na sua palavra.
falou Deus uma vez e duas vezes, eu entendi que a Ele pertence o poder e a glória. Deus não precisa renovar a sua palavra, porque ela é nova a cada manhã. Deus não precisa chegar até você e renovar as promessas, porque o que Ele falou é fiel, aleluia. O que eu preciso é crer no que Ele já falou, aleluia. É eficaz. Eficaz é algo, irmãos, que resolve. Eficaz é algo que apronta. Eficaz é algo que funciona. A palavra de Deus funciona em você e em mim pela fé. A palavra de Deus em mim e você funciona mediante a fé. Quando o Bartimeu ouve que Jesus vai passando, porque ele não via, ele acreditou. Aí Jesus chega para ele: que queres que eu te faça? Que eu veja. Louvado seja Deus. Jesus disse: veja a tua fé. Mas essa fé veio da onde? Ele ouviu. Jesus de Nazaré, profeta da Galileia, o homem que está fazendo milagre. As informações que temos, irmãos, eles não tinham tantas como nós temos hoje para acreditar no que Jesus pode fazer agora. Era início do ministério de Jesus. Nós já temos tudo que já aconteceu para nos favorecer a crer na palavra viva, no verbo encarnado que é Jesus. Já está tudo diante de nós, basta só nós crer, basta só nós confiar, porque Ele é poderoso. Ele pode ir agora e resolver. Ele pode mandar a palavra do céu e logo tudo ser resolvido, porque é pela palavra de Deus. Quando o profeta chegou, louvado seja Deus, para anunciar, louvado seja Deus, ao rei que estava doente naquela cama, a palavra de Deus veio, mas o homem foi buscar a misericórdia. Senhor, tu disse que na tua palavra diz que tu és misericordioso. Lembra que eu andei na tua presença. Lembra? Aí o Senhor manda o profeta voltar com outra palavra e diz: vai lá e acrescentarei, diz a ele que eu vou acrescentar a ele 15 anos, porque ele acreditou na minha palavra, ele buscou a minha face. Se você crê, irmãos, não sei qual a dificuldade que você está passando, não sei o processo que você está vivendo, mas há um Deus que diz que tudo é possível ao que crê na minha palavra. Aleluia. A palavra de Deus diz, amado, que quão suaves são nos montes os que faz anunciar a palavra. Palavra de cura, palavra de vitória, palavra de milagre, palavra de restauração. O Senhor tem sempre uma palavra de ânimo para você e para mim. O Senhor tem sempre uma palavra de despertamento para mim e para você. Deus, quando usar os profetas, dizendo: vai lá e fala assim, diz o Senhor. E quando Deus mandava a palavra que o profeta entregava, acontecia porque é Deus que estava falando. Saiba que o que Deus falou para mim e para você é Ele mesmo. Não foi homem algum da terra, está aqui escrito. Então vamos acreditar no que está na palavra. Ele falou que um dia vai voltar, Ele vai voltar um dia. Ele falou para nós nos santificar, santifique, porque Ele vai voltar. Ele falou na sua palavra que é Ele que está todo dia conosco, e eis que estou convosco todos os dias. Aí muitas vezes reclamamos: acho que Deus não está comigo hoje. Hoje Deus não está comigo. Você está dizendo que Jesus não falou a verdade? Ele disse que todo dia está conosco, todo dia está conosco. Agora se não tiver fé, aí não tem como agradá-lo. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar. Então a palavra é viva e eficaz, e ela é penetrante, irmão. Não há demônio que possa impedir de alguém crer. Não há demônio, por isso que o diabo não quer que anuncie. Porque o ouvido, irmãos, é algo que Deus deixou para nós ouvir, e o Espírito é algo que Ele deu para nós captar as coisas dEle. Aí no momento que eu estou falando, o diabo não está interferindo na minha voz aí, tá? Você está ouvindo direito o que eu estou dizendo? Alecaçu minefai. Canto manda raçu que fé. Ele fala nos corações ainda. Ele toca no íntimo. Ele se revela. A palavra dele é viva. Ele quando falou, irmãos, falou. E quando ele falou, ficou escrito. E esta palavra funciona hoje. Ela é ontem, ela é hoje e ela é eternamente. E quando diz que é mais penetrante do que alguma espada e 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir
pensamentos e intenções dos corações. Então muitas vezes a gente quer que alguém nos entenda, só quem entende nós é Deus. É o Espírito Santo que vai lá. Tem vezes que ninguém que entende, e é para isso mesmo. Mas há um que entende, sabe onde está a dor, sabe onde estão os sentimentos, sabe onde se encontra a fraqueza, sabe onde se encontra a batalha. E Ele está dizendo nessa noite pela sua palavra: minha palavra é viva, você crê? Ela é eficaz para resolver, você crê? Falei eu, o Senhor, em oculto porventura, escondido para que ninguém saiba? Pelo contrário, o Senhor declara, ó homem, o que Ele quer a teu respeito. Eis que tenho em relação a vós palavras de bênção, de vida e não de morte. Eita, palavra vive a dele. Ele quando chegava dizia: tu podes crer. Se tu podes crer, tudo é possível. Certo homem disse, o homem que tinha um filho lunático: Senhor, me ajuda na minha pouca fé. É possível ao que crê. Aleluia. Sabe o que falta hoje, irmãos? É nós acreditar nessa palavra. Nós desprezamos tanto ela que não damos a atenção mínima. Tinha um negócio aqui dentro, eu não tinha visto. Para ela nós não lemos quase, nós não meditamos quase. Quando é leitura, ensino da palavra, nós desprezamos. Já visto os cultos que ensino tem, as escola bíblica dominical, hoje tinha 7 irmãos só. A palavra que produz em mim vida, a palavra que me orienta, o próprio Deus. Onde é que está Deus? Onde é que está Ele? Está aqui. Aleluia. A palavra dele é poderosa, é eficaz, penetrante. Você tem algum problema que está distante de ser resolvido, a palavra dele alcança. Vai lá e resolve. Quero fazer oração agora por você. Aleluia, glória a Jesus. Vamos ficar de pé? Oh, Santo de Jacó, poderoso de Israel, bendito é o nome eterno do Senhor. Tu és o verbo, a palavra viva, encarnada na terra, para trazer vida. Qual é o teu problema? Apresente a Ele agora. Qual é a tua luta? Não tem luta nenhuma, irmãos. Tem uma luta grande. Chegar no céu, tem batalha. Não tem problema nenhum, tem. As hostes infernais do inferno estão aí batalhando todo dia para que você não chegue no céu, para que você perca o ânimo, para que você não tenha alegria, para que você não sinta mais a presença de Deus, para que as coisas de Deus sejam como nada, sem sal, sem açúcar, sem sabor algum, para que você não seja cheio do Espírito de Deus. Aleluia, glória. Bendito é o Santo, poderoso Espírito de Deus que sonda os corações. Espírito Santo, Santo, Tu é o Raul Cadol, Recamanaço que faz, Bibanto comanaço e fere, Pai. Tu é quem pode, Espírito do Santo, poderoso, tocar aí na alma. Tu é o Deus Todo-Poderoso. Tu é o poderoso de Israel. Tu és o poderoso desta igreja. Oh Espírito Santo, vai nas angústias na alma aí, Senhor. Vai, Senhor, resolvendo, porque Tu vai na divisão da alma e do Espírito. Oh Espírito de Deus, palavra viva do Todo-Poderoso, eficaz e penetrante. Penetra aí no interior. E decalaia sobre pare nemai, de pare de sobre pare que vai. Mando manahassu e decalemenacai. Deus de Israel, Tu és também nosso Deus. Tu és nossa rocha. Tu és a palavra viva. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Manifesta a Tua glória aqui, Senhor. Manifesta o Teu poder aqui, Senhor. Pai, expulsa o mal. Expulsa, Pai, meu Deus, nessa noite, toda a tramela do diabo, toda a artimanha do inferno, todo empecilho dos demônios. Joga aí por terra, Senhor. Joga aí por terra, Senhor. Desfaz toda a obra das trevas. Desfaz aí, Jesus. Deus, em nome do Teu Filho Jesus,
Palavra viva e eficaz é a tua, Senhor. Palavra poderosa, palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito. Vai derrubando toda a palavra de engano, toda a palavra do mentiroso, do enganador, do maligno. Cai por terra, cai por terra, cai por terra. Palavras mentirosas que não é a palavra viva. Fica só a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra que penetra, a palavra que é como espada de dois fios. Deus de misericórdia, de poder, de graça. Eita, Santo de Israel poderoso, nesta noite em nome de Jesus, vai jogando por terra aí, Senhor, tudo que é do diabo, tudo que é do maligno, tudo que é da carne maligna do homem, tudo que é ao Pai contrário, derruba por terra, derruba por terra, derruba por terra, derruba por terra, em nome de Jesus. Espada de Jeová corta, espada do Senhor Jesus corta, espada do Senhor Jesus corta, corta ele aí, corta ele aí, corta ele aí, corta todo mal, toda obra das trevas cai por terra. Palavra viva de Deus vai aí penetrando na alma, palavra viva de Deus vai aí expulsando o mal, palavra viva de Deus vai aí trazendo saúde, palavra viva de Deus vai resolvendo o problema, palavra viva de Deus eficaz vai aí, ó Deus, aonde o homem não pode ir, aonde não pode ser atingido pelo homem, aonde a medicina não pode alcançar. Vai queimando toda a doença, vai queimando todo o mal, vai tirando toda a enfermidade, vai destruindo toda a ação maligna, vai tirando toda a obra de Satanás, vai repreendendo todo espírito contrário, vai alegrando teu povo, Espírito Santo. Alegra teu povo, Espírito Santo. Tristezas cai por terra, tristezas cai por terra, angústias cai por terra, insensibilidade espiritual cai por terra. Ei, manifesta a tua glória aqui, Jesus. Manifesta a tua alegria nos corações aqui. Senhor, tem vidas tristes aqui, Senhor. Tem vidas angustiadas. Essa angústia não é normal. É uma angústia que veio do inferno. É uma tristeza do abismo. De canazor que fala manasei, de bando como anaço e defere camai. Fraquezas espirituais que não vêm de Deus jamais. Eita, Deus, fortalece teu povo, fortalece teu vaso, fortalece o teu servo, fortalece os teus filhos, o teu exército na terra. Fortalece a noiva, fortalece a noiva, fortalece o teu exército aqui, Senhor, a igreja do Cordeiro. Fortalece o teu exército aqui. Rebatizar agora, rebatizar, renova. Há vidas aqui que não falam mais em mistério com Jesus. Micai, nerasui, ferimenebe, acanahai. Alacando emanasui, ferimenebe. Dibando e serico, miatacala seri, vai. Mande rasui que minahase. Mai, nibanha seri manahasui que bebeque. Manarasui pecanai, bacanasui que nehas. E ariandei, rasui pequene rasai. Ah, Pai, renova o espírito dentro desta pessoa abatido. Renova o espírito dentro desta pessoa fraco. Renova o espírito dentro desta pessoa, Pai, sem mais a graça, sem mais a unção. De inanasui pernerras. Mimanahasui tekinahasui comanaha. Emandui hasui que raça. Nemando é raça que de rasui que pai. Manda rasui que ne rasui que bacana rasui que fez. Manda hana cana rasui que ne pai. Ah, que caca rasui que de fatarras. Amando é a aricabacata. O ikefa a nuik mina rasui que bacana se. Amando ipa epacatasu e pitirica marrasei. Ai amando como anassa. Ei, kasuri que ne rasui me cai. Só maná de camaçu. Ainda eu falo ainda com o meu povo que resgatei. Tenho ainda a palavra para dizê-los que eu falo e faço segundo o que faço, de acordo com a minha palavra. Pois há alguns que não mais creem no que disse, mas a minha palavra, como nesta noite foi falada, ela é viva, ela é eficaz,
Minha palavra funciona para os corações que creem. Ainda assim, eu digo nesta noite, para a noiva minha que aguarda a minha chegada, guarda dentro de ti as minhas palavras, pois elas te conservarão com vida, para que quando eu chegar, diz o Senhor dos Senhores, posso eu levá-las para o meu encontro e para as bodas que eu tenho preparado para vós. Assim diz aquele que prometeu, assim fala o Senhor, que comprou esta igreja para si mesmo, com seu próprio sangue. Amém. E glórias a Ele. Aleluia. Bendito seja Ele para sempre. Oh glória. Meus amados, como é bom sentir a glória dEle. A glória dEle é algo indescritível. Algo, aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos buscar a vida na palavra. Eu quero convidá-los para nessa semana. Eu quero convidá-los aqui, já que estamos em um culto, não é algo que a gente está fora assim, falando por falar. Mas quero falar na direção do Espírito do Senhor que é vivo. Nessa semana você tira um tempo para ler a palavra. Você tira um momento para ler um versículo e fazer uma oração. E pedir ao Senhor, Deus, que essa palavra viva e eficaz esteja em mim. Eu estou morrendo. Estou morrendo, me ajuda. Eu reconheço que estou morrendo. Eu preciso da vida, da palavra. Eu preciso da alegria do Espírito. Eu preciso da tua presença em mim. Vamos melhorar a nossa adoração a Ele, irmão, nesta casa. Vamos parar de ser distraído, desatencioso a Ele que tanto fala. E nós não queremos ouvi-lo. Aleluia. Faça isso. Reconheça isso em você. Eu reconheço em mim. Eu reconheço que eu preciso melhorar. Que a minha vida espiritual tem que ser melhorada. Mas só melhora pela viva palavra. E para isso eu preciso me dedicar. Eu preciso orar. Eu preciso lê-la. Eu preciso dizer: Deus, eu tenho que guardá-la no meu coração. Tua palavra é viva. Amém, irmãos? Vamos finalizar. Tá bom? E guardar o bom depósito, né? Que o Senhor nos deu. Para podermos vencer. Apocalipse, parece capítulo de número 12, diz: e venceram todos que estavam com Cristo, pelo testemunho da sua palavra. É o testemunho da palavra dele. Irmão, nós temos amanhã ciclo de oração. Os irmãos que estiverem disponíveis para vir para a oração, venham para a oração. Seja obreiro, seja irmãs e irmãos, tá bom? E também na terça-feira temos o culto normal aqui. Os irmãos se esforçam para estar no culto da terça-feira. Quinta, ensino. Culto de missão já? Pois é, então é culto de missão. Qualquer coisa a gente anuncia se é culto de missão, tá bom? Mas os cultos seguem normalmente. Quinta-feira ensino. Fazer um esforcinho para os cultos de ensino, para a gente estar mais presente nos cultos de ensino. Nós temos aqui os cultos oficiais, terça, quinta e domingo, né?